Fala, rapaziada. Segundo episódio aí desse WAGMI que eu tô fazendo, essa minissérie aí. Muita gente mandou mensagem no Discord, curtiu a ideia dessa sequência de episódios e hoje eu vim tratar de um assunto muito específico porque, cara, grande parte do público que tá no Elixir, que tá na comunidade, é voltado pra meme coins. Então eu acho que é algo que a gente precisa falar desde muito tempo, porque a galera cria muito essa ideia de cripto, de meme coins e, mano, vou ficar rico e, tipo, eu sei que isso é um bagulho que eu falo há muito tempo, tá ligado? Mas eu preciso reforçar isso toda vez, porque toda vez a galera esquece e toda vez a galera se perde. E eu me perdi desse jeito por muito tempo, tá ligado? Até eu conseguir entender que se você realmente tá ali buscando ser um cara consistente e realmente fazer dinheiro na parada, você precisa entender algumas coisinhas ali que parecem muito estúpidas, mas se você entende, é uma virada de chave muito grande. Então eu não vim falar uma coisa muito técnica, tá? Não vou falar, tipo, como começar no mercado de meme coins e vou mostrar as wallets e tal. Se vocês quiserem, tem vídeo no YouTube aí pra ver, tanto meu quanto de qualquer outra pessoa, vocês conseguem aprender essas partes técnicas. Inclusive no meu canal tem uma porrada de vídeo assim. Mas eu acho que eu queria falar uma parte mais teórica, falar ali um contexto do que realmente são as meme coins, porque a galera fica muito perdida no aspecto, tipo assim, porra, eu comprei isso aqui, mas eu não fiz dinheiro, ou sei lá, isso aqui parecia ser bom. Pegar, tipo, entender as coisas que estão acontecendo ali e o que elas estão comprando, né? E é justamente essa principal questão que você tem no mercado de meme coins. Você precisa entender o que você está comprando, entender a finalidade daquilo, entender por que aquilo está subindo ou descendo e, em paralelo, entender como que a sua operação ali entrou num momento de baixa, saiu num momento de alta e o porquê que você fez aquilo. Ou vice-versa, se a sua operação entrou num momento de alta e saiu num momento de baixa e você perdeu dinheiro, você também tem que entender por que você fez aquilo, como que você fez aquilo e quais são os motivos de você ter feito aquela operação para que você absorva aquele conhecimento tanto do contexto da narrativa que você comprou, da moeda que você comprou, quanto da operação que você fez ali no geral, na parte técnica ali da moeda e tudo isso. Então vamos lá, galera. Duas coisas que eu acho muito importante que a gente tem que dividir quando a gente fala do mercado on-chain. Eu acho que não só o mercado on-chain, qualquer tipo de trade, no geral, a gente consegue aplicar isso daí, tá? Mas vamos especificamente no on-chain pra gente falar sobre meme coins. São dois escopos, duas categorias, vertentes que vocês têm que usar como coisas para vocês evoluírem, tá? Eu vejo dessa forma, que é a informação e a análise. Eu coloquei só isso aqui, tá? Eu, mano, não vou fazer material pra, tipo, falar, eu vou falar o que sair da minha mente e eu imagino que vocês consigam absorver o conteúdo. Então, basicamente, o que eu quero dizer com informação e análise é o seguinte: a gente tem duas vertentes que vocês. Não duas vertentes, mas são duas das principais coisas que, se vocês categorizarem como vertente na hora de fazer uma trade, eu acho que vai ajudar bastante pra você evoluir. Pra você pegar aquilo, captar aqueles pontos e ver o que tá certo e o que tá errado, pra poder entender. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar o que eu quero dizer, mas vocês vão entender aí. Então, pra isso, eu vou usar uma moeda como exemplo, tá? Eu peguei a Asteroid aqui. A Asteroid é uma moeda, tipo assim, estupidamente gigantesca, né? É justificável. Isso aqui é o mascote da SpaceX. Elon confirmou ser o mascote da SpaceX. Ou seja, isso aqui é, assim, extremamente bom. Não tem muito, tipo, mais do que falar. A gente vai usar ela como referência para poder tratar aí de alguns assuntos, alguns pontos. Eu vou usar ela como exemplo para poder puxar esses pontos aqui, mostrar para vocês tudo isso e tentar explicar o que eu quero dizer com essas duas categorias. Então vamos lá. Informação e análise. Primeiro, vamos entender o que seria essa categorização de informação e análise. O que eu quero dizer com isso aqui? Vamos dar o exemplo aqui da Asteroid, tá? A Asteroid, ela foi o que eu comentei com vocês, ela é um projeto que envolve aí, o dono aí de uma das maiores empresas do planeta, né? E ele é o cara mais rico do planeta. Tipo, se você começar a pegar esses pontos, né, de informação, você vai começar a entender. E a narrativa é um mascote. Aí você vai ter que pegar as informações, as seguintes informações daquele projeto, e você vai ter que começar a entender. Então vamos lá, ó. Asteroid é um mascote da SpaceX. Ah, tá bom. Por que que isso é tão bom, especificamente no mercado on-chain? Porque a gente tem todo esse contexto relacionado a animais e a pets e a nome de cachorro, ou nome de qualquer animal ali relacionado a alguma pessoa grande, que impacta diretamente no mercado cripto. Tá? Devido a diversas outras histórias de cripto on-chain ali, em cripto geral, que a gente tem relacionados a cachorros, relacionados a pets, tá? E isso aí você vai poder aplicar com qualquer outro projeto, seja o dono da SpaceX, como aqui o Elon Musk, ou que seja. Teve a Broccoli também, né? Que foi a do criador da Binance, né? Então a gente tem vários projetos relacionados a isso. É bem simples porque, tipo assim, não tem muito segredo, sabe? É tipo, vira um ativo justamente por conta
de ser meio que uma marca registrada daquela pessoa. Mas vamos lá, vamos entrar na questão da informação, tá? Então, primeiro ponto, vamos analisar aqui asteroide. Vou colocar aqui no próprio material mesmo, ó. Asteroide. O que é asteroide? Então, a gente tem que anotar os pontos de informação dela, tá bom? É o mascote da SpaceX, empresa do Elon Musk, por exemplo. Vamos lá, quem é Elon Musk? Elon Musk é o maior, um dos maiores empreendedores do planeta. Você pegar esses pontos e você entender aquilo. Tá? Então, captar todas as informações que fazem aquela moeda ser o que ela é, e aí você juntar tudo aquilo e você entender o contexto. Esse é o mais importante, você entender o contexto do que você está comprando, né? E aí é assim que você vai pegar essas informações e você vai adaptar elas. Agora, qual que é a principal arma para você transformar essas informações em dinheiro? É justamente a sua análise, tá? Então, é aqui onde a gente entra em ação nessa questão de, você tá vendo a mesma coisa que outra pessoa tá vendo, só que essa pessoa tá fazendo dinheiro e você não. Por quê? Né? E é justamente com a análise que você vai entender. É o escopo ali mais importante que você vai usar para transformar a informação que você recebe em dinheiro. Que é justamente isso, o mercado de meme coins. Você vai ter informação e você vai usar essa informação com a análise correta para transformar ela em dinheiro. Basicamente isso, é simples. Então, é simples falando, né? Mas exige aí uma série de coisas que eu vou comentar agora que faz com que você consiga transformar essa informação em dinheiro ali, literalmente. Então vamos lá, vamos dar o exemplo da asteroide aqui, né? Se eu, por exemplo, chamar o meu pai para ver a asteroide e falar, mano, isso aqui é uma meme coin, é um token dentro de uma rede tal, e ele não souber nada de cripto, ou ainda que ele saiba pelo menos o básico, tô dando exemplo porque, é a coisa mais estúpida que eu pensei agora. Ele não vai entender. E ainda que ele entenda, ele não vai, tá bom, ele vai captar as informações. Se eu pegar pra ele e falar, ó, essa moeda, ela é derivativa das seguintes informações, isso e isso, por causa disso, ainda assim, se ele não tiver uma noção técnica ali básica, uma interpretação básica, tá bom, ele vai entender que são aquelas informações, mas pra que ele vai usar aquelas informações, e entender o impacto delas, né? Então, é justamente isso o principal ponto que você vai ter para poder entender as moedas. Então, por exemplo, aqui foi o que eu comentei com vocês. Tá bom, a gente tem aqui as informações ali da moeda. Como que eu posso entender se aquela moeda é realmente boa ou não? Né? Então aqui a gente tem, mascote da SpaceX, empresa do Elon Musk. Como eu comentei para vocês, quem mexe com cripto há muito tempo dentro do mercado on-chain e já viu vários desses exemplos, entende a magnitude que é você saber o nome de um animal ali, de um dono de uma ferramenta, ou de uma instituição, ou de uma corretora, ou de algo assim grande aí no mercado, às vezes cripto, ou no mercado global aí, de mercados, que seja, tanto mercados normais quanto, sei lá, anyway. E é justamente sobre isso, né, de você entender essas questões que entendendo o impacto daquilo que vai fazer com que você entenda se uma moeda ela é boa ou não com base na informação que você recebe. Então, vamos lá, ó, em etapas, a gente vai ter informação, tá? Essa informação, ela vai ser absorvida para você e você vai ter que desenvolver uma análise com essa informação para saber se aquilo é bom ou não. É simples. Se você botar o pé da letra, é estupidamente simples, desde que você consiga ter esses dois catalisadores, ter esses dois escopos maximizados da melhor forma possível. Você entender, você absorver a informação da melhor forma possível, buscar essa informação, mano, no suco do suco da laranja, e você ter a melhor análise possível para fazer a sua operação. Simples. Então vamos lá, eu dividi aqui na prática os dois exemplos, tá? Fiz um bagulho com um mini pente aqui só para eu explicar, tá? Mas eu dividi na prática aqui esses dois escopos e a gente vai falar sobre eles agora na prática, como que você vai conseguir absorver isso e realmente maximizar isso. E é o que eu falei para vocês, cara, se você entende isso, você não aplica isso só pra meme coin, você aplica isso pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa no trading, eu digo, né? Ou, sei lá, foda-se. Vamos continuar aqui, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a informação que eu comentei com vocês. Então, para você ter oportunidade de achar bons projetos que outras pessoas vão investir, você precisa de informação. E essa informação ela vai surgir de algum lugar, de alguma forma que você encontrar a melhor alternativa possível. Eu vou mostrar algumas que eu recomendo, que é o que eu faço,
e que é o que eu faço no dia a dia, eu quero dizer, né? E vocês podem usar como base para poder achar outras alternativas aí de ter informação. Porque é o que eu falei, cara, hoje tem colegas que eu conheço que eles buscam informação de projetos olhando pelo scan da blockchain ali, ele procura na blockchain o mint de um token, de algum launch ou qualquer coisa assim. Tem gente que tem informação privilegiada, tem gente que participa de projetos, tem gente que só treina em grupos públicos. Então, tipo assim, você precisa achar a sua alternativa de buscar informação da melhor forma possível para você. Tá? E você tem uma liberdade criativa muito grande, porque você tem várias chains diferentes. Você tem a Solana, você tem Ethereum, você tem Base, você tem BSC, EVM no geral, né? Você tem grupos diferentes para cada tipo de trade. Você tem uma porrada de coisa que você pode usar e fazer. Vai te gerar aí essas possibilidades de encontrar informação ali da melhor forma possível. Da melhor forma possível para você, obviamente. Então vamos lá, vamos iniciar com o Telegram, tá? Que foi que eu coloquei aqui primeiro. Então a gente tem aqui algumas principais ferramentas, como Telegram, Twitter e Discord, tá? Então, grande parte do mundo em cripto, ele vai se mover dentro do Twitter e dentro do Telegram, tá? Então, esses são os principais lugares que você vai, principalmente, achar a fonte da informação. Se você está procurando um projeto, grande parte das vezes o perfil desse projeto vai ter sido feito no Twitter. Lá você vai conseguir achar as informações. De lá você vai conseguir puxar websites daquele projeto e procurar o docs. Então, tudo isso, grande parte vai ser feito com meio de comunicação ali dentro do Twitter. Grande parte das vezes vai ser isso. Meios ali de você achar mais informação também. Telegram, canais de Telegram. Eu já mencionei diversas vezes para vocês, inclusive eu vou deixar aí na descrição o linkzinho que eu tenho ali de um folder que vocês podem entrar em canais e group chats, tá? Então, tanto canais de Telegram, tem uma galera, mano, insana dos canais de Telegram, quanto de group chats, tá? Vocês têm group chats públicos que vocês podem trocar ideia com outras pessoas, já deixei também em outro vídeo. Isso aí vai gerar uma forma de comunicação com outras pessoas que vocês vão poder ter para poder pegar informação. E isso seja você, acompanhando o grupo de um projeto, ou seja, você tendo um grupo ali de, sei lá, gente que trada, qualquer coisa assim, vai ser informação. É aquilo que eu falei para vocês. Cara, vocês precisam pegar, olhar todas as informações possíveis que vocês podem ter baseado no mercado, filtrar as informações com base no que faz mais sentido para vocês e, cara, maximizar a forma que você recebe elas. Então, literalmente, tentar o máximo possível buscar a fonte da fonte para você poder captar essas informações para você. E, cara, o dia a dia é basicamente isso. Até um exemplo que eu posso dar aqui de coisas que eu faço diariamente é o seguinte, se eu tô vendo um projeto ali em alguma rede, por exemplo, eu tenho uma porrada de grupos no Telegram. Se eu tenho ali alguns grupos salvos lá nos meus group chats, eu tô em vários grupos que eu participo, eu acompanho várias comunidades ali de uma galera que trade e tá ativamente ativa. Cara, às vezes eu venho aqui em group chats, eu jogo o contrato, por exemplo, e eu vejo aqui o contrato, se alguém mandou aquele contrato daquela moeda em algum lugar. Às vezes, por exemplo, alguém mandou em algum grupo, eu consigo abrir naquele grupo, ver se alguém falou alguma coisa embaixo, ver se alguém passou alguma informação, procurar um link, procurar alguma coisa, e ali eu já vou conseguir estar muito mais à frente de quem tá só olhando pro gráfico, esperando alguma informação ou alguma coisa. Então é o que eu falei pra vocês. Vocês têm várias alternativas de buscar essa informação. Pega esse contrato, joga no Telegram e procura, pega esse contrato, joga no Twitter e procura, pega o nome daquela moeda, joga ali em algum lugar e procura. Tipo assim, você tem que estar sempre buscando ser o mais cedo possível em captar aquela informação e não só captar ela, mas interpretar ela da forma correta e buscar literalmente a informação verídica, se aquilo realmente é verídico, se aquilo realmente é bom, se aquilo não é bom. Lógico, se aquilo não é bom ou bom, vai ser com base na análise, mas o que eu quero dizer é buscar todas as informações com base ali nas referências, você ter ali pessoas que seguem aquela página, você conhecer pessoas que estão falando sobre aquele projeto e por aí vai. Então, cara, Telegram, Twitter são uma das melhores alternativas. Discord também, tá? Vou falar, inclusive, que até uma boa alternativa que me ajudou muito é você tá ali num voice chat bom, né? Então você tem uma galera que trada junto com você, que pode colar em call junto com você, que tá mandando sempre ali contratos, tá sempre participando, tá sempre buscando crescer da mesma forma que em grupos privados, né? A gente tem os privates aí, os grupos que tem nos próprios Telegrams e por aí vai, né? E é justamente sobre isso que eu falo pra vocês. Cara, a informação ela precisa chegar o mais rápido possível. Se você tiver, por exemplo, bons grupos de Discord, bons grupos de Telegram, formas que você vai absorver essa informação da melhor forma possível, quanto mais você puder ter isso, melhor, né? E, obviamente, uma das minhas recomendações é vocês entrarem aí no Discord, tá? Tanto seja no Alpha, tanto seja no Trade, em qualquer um dos lugares que você tiver ali um lugar para você tradar, tá? E não precisa ser necessariamente no Elixir, é o que eu falei. Hoje a gente
dá essa oportunidade pra vocês terem liberdade criativa pra fazer qualquer coisa. Então, às vezes você conhece alguém na Elixir que acaba virando seu amigo, você acaba tendo um grupo, e às vezes esse grupo cresce, e tem vários exemplos de coisas que aconteceram dentro da comunidade aqui, de pessoas que se conectaram e hoje em dia estão tradando sozinhas, estão tradando juntas ali em outro lugar. Então, deem essa oportunidade aí de absorver conteúdo em algum lugar, tá? Seja no Elixir, seja em qualquer outro lugar, porque às vezes é uma galerinha que você conhece, que é uma galerinha que você se identifica, e às vezes você aprende muito em muito pouco tempo por causa disso. E dando exemplo aí até do voice chat aqui do Elixir, a galera tá diariamente mandando coisa aqui, eles ficam no chat da call, ficam em call trocando ideia, enfim. Tá, mas é o que eu falei pra vocês. Isso aqui é um exemplo, mas não é uma necessidade. Por quê? Porque tem gente que eu conheço que faz muito mais dinheiro ficando somente off, sem grupo, sem Discord, só no Telegram. Às vezes o cara só se comunica via uns grupos, group chats ali, privates e tal, e o cara lida muito bem, tá? Então, tipo, não rotule que você precisa de tais coisas pra você fazer dinheiro. Tá? Lembra que você tem o escopo da informação e você tem várias formas de captar essa informação. E essa informação, ela não necessariamente vai ter uma receita de bolo ali, uma receita, tipo assim, de A a Z, com fatos que você vai pegar e você vai rotular aquilo e você vai fazer dinheiro. Não. Então, às vezes você é um cara que lida muito bem somente em grupos de Telegram e não lida muito bem em voice chats. Não tem problema nenhum, né? Você tem que buscar a sua melhor alternativa para poder captar informação. Tá, falei pra cacete, vamos pra análise agora, tá? Eu separei outros dois módulos aí, que é da hora de explicar sobre análise, que é justamente aí o tempo de tela e a experiência que você vai ter ali tradando, literalmente, né? Então, essas informações elas vão precisar ter um contexto, uma finalidade quando você tradar para você poder comprar aquelas moedas que você tá vendo. E justamente você vai absorver esse conteúdo na prática. Você vai ver aquilo acontecer, você vai ter exemplos de como aquilo aconteceu, e esses exemplos vão vir, às vezes, de você ver aquilo, de outra pessoa te falar aquilo, você entender a magnitude, às vezes, de uma informação, e aquilo acaba virando um exemplo ali de coisas que podem acontecer semelhantes no futuro, que você vai absorver aquela informação e você vai meio que ligar esses pontos ali e vai entender se aquilo é bom ou não, né? Então a análise, ela justamente se baseia nisso, na experiência que você tem para ver as coisas acontecendo e ter aquilo como exemplo, para falar, pô, tá bom, aconteceu um bagulho semelhante há muito tempo atrás e aquilo deu muito bom e eu acho que isso aqui é bem semelhante, parece ser muito bom, então, né, baseado na minha análise, isso aqui pode ser bom ou não. Então eu peguei um exemplo aqui, que inclusive foi algo que aconteceu na Elixir, tá, de uma moeda, e vou explicar para vocês o contexto aqui do que aconteceu com essa moeda, pra vocês entenderem, tá, exatamente qual que foi o... Então eu peguei uma moeda aqui como exemplo, que foi inclusive algo que aconteceu no Elixir, né, que serviu como experiência para muita gente, tá, e eu vou usar ela aqui como exemplo para mostrar para vocês aqui um caso aí prático que aconteceu com uma galera que não sabia quem que era o Roaring Kitty, que é o cara relacionado ao contexto dessa moeda aqui, dessa narrativa. E vou explicar pra vocês o que aconteceu, pra vocês meio que terem um entendimento prático aí do que eu tô querendo dizer. Essa moeda aqui, RKC, foi uma moeda aí que foi postado o CA no perfil de um cara gigantesco chamado Roaring Kitty. Tá, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele literalmente moveu o mercado de uma penny stock, que é a penny stock da GameStop, que foi uma ação aí de uma empresa relacionada a jogos e tudo mais. E ele literalmente fez, mano, milhões e milhões com esse estoque, né? E, cara, ele sumiu. Tipo, não que ele sumiu, mas ele não posta nada, porque ele sabe que até as próprias postagens dele impactam no mercado, dentro ali das ações da GMC e tudo mais. Então, é um cara extremamente influente no mercado do trade, né? Então, ele literalmente moveu uma ação contra o próprio mercado, né? E simplesmente ele foi hackeado, não sei o que aconteceu exatamente, mas ele postaram um contrato de uma moeda no Twitter dele, que foi essa moeda aqui, essa RKC. Então postaram um contrato, postaram um videozinho lá besta e tal, e muita gente nem sabia quem que era o Roaring Kitty, incrivelmente, né? A moeda não parou de subir, lógico, ó, quando ela saiu, a moeda foi topper, aqui, ó, isso aqui é na primeira candle de 15 minutos, a moeda foi para 6 milhões. Tipo assim, em pouquíssimo tempo. Ou seja, 6 milhões não, bateu 10. Então, tipo assim, foi algo, assim, gigantesco, né? Foi uma parada que... É uma parada estupidamente bullish, é uma parada muito boa. Só que, pra quem já conhece o Roaring Kitty, pra quem já sabe a história dele, pra quem já sabe o impacto do cara. E aí, tinha uma galera, eu lembro, na call, eu entrei na call, a gente tava no Elixir lá, e a galera perguntando, quem que é esse cara, não sei quem que é esse cara.
E eu falei pra ela, mano, isso aqui é tipo, lógico, tava meio óbvio que ele tinha sido hackeado, porque o cara fez muito dinheiro, pra que que ele ia postar um contrato da PumpFan? Mas, tipo assim, cara, era gigantesco. Tipo assim, era muito big, tá ligado? E eu falei pra galera, cara, esse cara, ele é gigante, ele é, mano, um dos maiores, sei lá, calls aí do planeta, e ele postou um contrato da PumpFan. Tipo assim, foi hack? Foi, né? Mas, tipo, a galera tava blastando muito dinheiro. E, em resumo, a moeda foi pra 10 milhões, obviamente, né? Enfim, se aquela galera ali que tava na call, ou quer que seja, soubesse aquele pequeno fator de que o Rodney Kitty era quem era, mano, você comprava moeda em 200k, se você visse o CA apostado, você comprava moeda em 200k e, mano, GG, tá ligado? Tipo assim, lógico, você ia vender, né? Mas, tipo, você ia ver a parada indo, tá ligado? Tipo, obviamente, né? E aí é justamente esse exemplo. Por exemplo, se eu não tava na call no momento que essa moeda saiu, não, eu cheguei atrasado ali, a moeda já tava acho que 5 milhões, mas vamos supor que eu estivesse tradando ali normalmente. Se eu visse isso ali e visse todos os fatores daquela moeda e visse tudo aquilo, cara, eu claramente ia dar ali, provavelmente, um full port ali na. Lógico, eu ia ver as condições da moeda, né? Que aí a gente entra na questão da análise. Você não se baseia só na informação teórica, você também se baseia na informação técnica. Então você tem que olhar quem comprou a moeda, quais são os fatores ali daquela moeda, se tem muito bundle, porque, pô, se foi um hack, eventualmente pode ser que. Né, essa galera esteja com um bando muito forte, pode ser que eles despejem muita moeda, enfim. Mas o que eu quero dizer é, se você pegasse e olhasse e analisasse ali os fatores para poder comprar aquela moeda, eu, por exemplo, ia jogar uma boa grana ali do que eu tinha na minha wallet e eu sei que eu não ia poder segurar aquilo provavelmente por conta das condições, né? Se ele for hackeado, no momento que ele apagar as coisas, a moeda vai dampar. Então, tipo assim, são coisas que eu já vi de vários exemplos de pessoas sendo hackeadas, de situações que aconteceram. Teve aí o Matt Furry também, que é o criador do Pepe. O Pepe, porra, não tem nem o que falar, tá ligado? É gigantesco. Não é o Pepe que joga bola, velho. O Pepe é aquele sapinho, mano, gigantesco. O Matt Furry também tem coleção de NFT, enfim. Dentro do mercado cripto ele é gigantesco. E ele foi hackeado também, deu claim lá numas taxas de uma moeda, a moeda foi pra 10 milhões e tal. Obviamente tinha sido um hack. E, tipo, foi. Porra, a moeda foi muito. Eu comprei a moeda em 1 milhão, inclusive. Passei pra galera no Discord e tal. Enfim, o que eu quero dizer é: esses exemplos, eles servem como aprendizado se você não pega eles. Você vai falar, porra, a moeda foi muito tal, só que essa galera que não conhecia o Rodney Kitty, eles já sabem quem é o Rodney Kitty, eles já viram que, porra, às vezes quando o cara é hacked e o cara é muito big, mano, o bagulho pode muito. Tipo, já pegaram todas essas informações e captaram como um exemplo de futuras coisas que podem acontecer na chain. Então, provavelmente, se eles verem alguém muito grande postando um CA, às vezes foi hacked, às vezes não, eles sabem da magnitude do que pode acontecer. E é justamente essa a principal questão que vocês têm que levar como análise. Você pegar as coisas que você vê na prática, tanto que você viu quanto que você fez, sejam operações, sejam moedas que calaram para você, e você começar a olhar aquilo e você começar a sempre se questionar do que aconteceu para ter aquele impacto, se foi positivo ou se foi negativo. E você começar a absorver essas informações, né? Então, essa é a principal questão que vai desenvolver a sua análise técnica para pegar a informação, captar ela e transformar ali numa boa entrada em alguma moeda ou algo do tipo. Então, você analisar os fatores ali daquela chain, você analisar as informações que você recebe de outras pessoas relacionadas àqueles projetos, você analisar todo esse escopo de coisas com base nos exemplos que você já teve, de você ver as coisas na prática acontecendo e sentir aquilo e falar, pô, isso aqui é bom, isso aqui não é, tá? É dessa forma, tipo, muita coisa, às vezes vocês vão perguntar algumas coisas pra uma galera que já mexe com cripto, e muitas coisas as pessoas vão falar depende ou vão falar não dá pra explicar, porque realmente não dá, é uma parada de feeling, é uma parada de você sentir aquela parada de ter exemplos de coisas que aconteceram semelhantes àqueles outros casos, e você pegar aqueles, não insights, mas você pegar aqueles exemplos de coisas assim pequenininhas e encaixar os pontos ali em um contexto de uma narrativa para você comprar aquela moeda. Eu acho que, no final de tudo, cara, a informação ela vai se basear na parte teórica, principalmente, na parte técnica, que é com base ali na chain, né, do que você tá vendo ali dentro do on-chain, dentro da moeda em si, se ela foi feita num factory ali que pode tirar liquidez, se tem muito bundle, se a taxa tá alta pra cacete,
analisar todas as alternativas técnicas também, né? Isso aí você também olha nos grupos, às vezes o cara manda e fala, pô, isso aqui tá com uma taxa muito alta, cuidado na hora de comprar, isso aqui pode ser honeypot, isso aqui pode ser rug pull, enfim. E você pegar todas as informações e você usar como exemplo para ter uma análise. E justamente isso que eu falei, às vezes, na análise técnica ali, você saber dos factors, você vai começar a identificar, porra, se isso aqui foi feito, na Ethereum tem bastante isso, porque as pools elas podem ser abertas, dependendo do launchpad que você faz. Às vezes você compra uma moeda que o cara consegue tirar liquidez. E você vai, ó, se fuder, tá ligado? A taxa é alta pra cacete também, tudo é muito caro. E às vezes se você é um cara que, porra, não tem muito dinheiro, às vezes não é uma boa alternativa pra você entrar. Então, são essas pequenas coisinhas muito técnicas que não existe, tipo uma receita de bolo, que você vai aprendendo de chain pra chain, como se fossem modelos de linguagem de programação, e você vai aprendendo aquelas coisinhas, e aquilo vai te dando experiência para você desenvolver as suas análises. Então é justamente isso, tipo, você pegar, você sentir a parada na prática e você usar aquela prática como exemplo para futuros outros projetos que você comprar, tá? Por fim, galera, vou dar um último advice aí para vocês, tá? Que essa ferramenta aqui é uma extensão que tá patenteada no Google, vocês podem instalar de boa, tá? Que é um Trade Journal. Ou seja, essa ferramenta aqui vocês conseguem adicionar essas informações e salvar ali num jornalzinho para vocês, tá? Então isso aqui é praticamente bem útil para a galera que está começando. Por quê? Porque você vai conseguir salvar o que você fez e o porquê você fez. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse comprado aqui essa RKC. E eu sou um cara ali que eu comecei, não sabia o que era, sei lá. Eu vou jogar aqui o contrato, ele vai puxar aqui a moeda e eu coloco aqui, tipo, pô, comprei porque estavam mandando em muitos grupos, sei lá. Por que sair? Porque não tinha informação concreta e não sabia o que era e quem era o Roaring Kitty, sei lá, tá? Aqui você vai ter, lógico, você põe resultado, você põe aqui, ó, lição aprendida. Aqui você vai, se você parar para refletir, pense no seguinte, vou dar esse exemplo aqui, coisas que acontecem muitas vezes com muitas pessoas, ó. Comprei porque estavam mandando em muitos grupos, motivo da entrada, motivo da saída. Porque não tinha informação concreta e não sabia o que era e quem era o Roaring Kitty. Vamos lá, comprei porque estavam mandando em muitos grupos. Se você botar isso aqui ao pé da letra, você literalmente comprou baseado numa informação terceirizada. Não foi uma análise direta que você teve. Às vezes você só comprou porque uma outra pessoa comprou ou mandou e você não sabe qual que é a informação, você não sabe qual que é a magnitude. Às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado. Né? E é justamente por isso, você saber com maior sharpness, ali, com a maior certeza do que você está comprando e o porquê você está comprando. Então, se você compra porque outra pessoa comprou, você está terceirizando a sua estratégia. Você não está comprando porque você achou aquilo bom. Você está comprando com base numa informação de uma análise de outra pessoa. Então, você não sabe a análise que aquela pessoa teve para comprar naquele market cap, você não sabe a análise que ela vai ter para vender em um outro market cap. Às vezes você não sabe, às vezes você vai, sei lá, saber tanto de algum trader que você consegue ter uma base ali de análise e tal, mas o que eu quero dizer com o exemplo muitas vezes você fazendo isso aqui, em alguns casos, você não vai saber exatamente por que você fez. Você vai fazer porque outras pessoas que têm bons resultados estão fazendo. E, eventualmente, você não sabe qual que é a estratégia que aquela pessoa vai ter com aquela informação, entendeu? Então, entra na questão da análise. E aí, motivo da saída, porque não tinha informação concreta e não sabia o que era o Roaring Kitty, ou o que quer que seja. Então, lição aprendida. Você, basicamente, terceirizou a informação. Enfim, não vou levar o pé da letra, mas o que eu quero dizer isso aqui é uma boa coisa, uma boa ferramenta que vocês podem usar, tá? Vou deixar o link aí na descrição. E, principalmente para quem tá começando, anota essas trades, anota as coisas e vai sempre questionando o que você está fazendo, tá? E é muito importante lembrar, não necessariamente vocês vão se questionar só no começo. Até hoje, eu e qualquer outro trader se questiona e sempre está procurando evoluir, sempre está procurando buscar a melhor informação. Então, o que eu falo para vocês cara, tentem se questionar sempre do que vocês estão fazendo. É só isso que vai fazer vocês sempre afiarem o máximo possível as análises que vocês vão ter nas informações, tá? E principalmente, não tentem rotular algo. Você tem o seu estilo de trade, você tem que criar ele. Isso é uma parada única. É um estilo que você vai desenvolver. Óbvio, você vai ter bases de padrões, mas você vai ter o seu estilo de trade. Então, não tente necessariamente copiar. Tenta ver uma estratégia, entende qual é a finalidade daquela estratégia e tenta replicar isso com base nas alternativas que você tem e oportunidades que você tem para fazer aquilo. Então, essa é a minha recomendação para vocês, tá? Tentei, não sei se o vídeo ficou muito longo, deu 40 minutos de vídeo, provavelmente vai estar cortado aí para vocês, mas espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí.
Qualquer coisa, mandem aí nos comentários, dúvidas que vocês tiveram, sugestões de outros vídeos que a gente pode falar sobre esses assuntos aí. E é isso, galera. Valeu!